que significa funcionar, a gente precisa olhar para o lado direito do hexágono. Que é o engajamento. Que é o engajamento. Que é engajamento em quê? Como é que eu determino qual é a forma melhor de eu me comportar? Então, o primeiro processo do engajamento ali é valores. Identificar os seus valores. E isso é muito pessoal. E não é fácil, não é uma conversa fácil com os pacientes. Porque é muito comum da gente também responder o que é socialmente aceito. E a gente precisa ir além disso. O psicólogo experiente sabe que o paciente às vezes não sabe e às vezes está mentindo. Né? Você tem exato, que ter, mentindo para ele mesmo. Exato, não por ser mau caráter, mas porque ele não entende, nunca refletiu e demanda uma digestão absurda chegar numa resposta dessas. Né? Às vezes ele fala o que você quer ouvir, ou que vai julgar que você acha melhor pro prognóstico dele, ou que parabenize ele se é um cara que gosta de ser aceito. Enfim, é complexo. Você tem que ser bem perspicaz. E o que ajuda a gente nisso? Na prática clínica, como é que a gente identifica que a gente tocou no ponto que realmente importa para aquela pessoa quando vem uma resposta emocional, comportamento não verbal ali. O não verbal, é curioso isso, porque para identificar valores a gente vai precisar usar o verbo, porque é a ferramenta que a gente tem na terapia. Mas para identificar se a gente realmente está tocando em algo importante, é não verbal. Então, é muito comum, Wesley, eu pedir para os meus pacientes, em alguns momentos, fecharem os olhos e só perceber o que acontece no corpo quando fala sobre isso. Ou ter uma memória de algum momento importante da vida e perceber o que o corpo está mostrando. Que a gente sente no corpo. Né? Porque o perigo é a gente ficar só falando blá, blá, blá a respeito de o que importa na vida é o amor e as pessoas, sendo que isso é só um conjunto de palavras. Não é isso. E a RFT ajuda muito nisso, né? Porque a RFT propõe que a palavra, então, ela começa a ter uma função pra gente, como ser humano, que é quase que trazer aquele estímulo que não está presente, a gente traz para agora, pro bem e pro mal. A gente falou como uma memória pode trazer uma ativação, né? Emocional, por exemplo. Então, eu lembro de alguma coisa ruim, vem uma emoção. Mas tem pro lado positivo também, né? Você lembrar e você falar sobre algo que você valoriza é como se você estivesse trazendo aquilo pro presente. E aí a resposta emocional vai vir. E esse terceiro braço ajudaria no terceiro item dos princípios da seleção, que é a retenção. O paciente está engajado com os valores e, portanto, ele talvez seja motivado em continuar executando aqueles comportamentos. Isso tem tudo a ver com motivação. Você falou a palavra certa. Identificar valores é o processo central na ACT para trabalhar com motivação. Porque se você estiver conectado com o que importa para você, com o que faz a sua vida ser significativa, você vai estar muito mais motivado. Falta o último. O sexto. O primeiro desse último braço, então, é identificar valores. Identificar valores, isso. O que é importante para você. E o último é o comportamento engajado nos valores, no que importa. Então, lembra que eu falei que era um gancho a gente sair da teoria da evolução e vir para cá? Quando a gente pensa variação, seleção e retenção, de acordo com o contexto, para quê? Para se engajar em comportamentos que estão conectados com o que a gente mais valoriza na vida. Isso é saúde para a ACT. E isso mudou muito a minha forma de enxergar o meu papel como psicólogo. Porque antes eu achava que o meu papel era para diminuir sintoma. A pessoa está muito ansiosa, ela precisa diminuir a ansiedade. Ela está deprimida, ela precisa diminuir a depressão. Agora, esse não é mais meu objetivo central. Não é isso que eu trabalho. Agora o meu ponto é como é que eu posso ajudar a vida dessa pessoa a ficar mais rica, mais ampla. Isso não teria uma relação com a psicologia positiva do Seligman? Martin Seligman foi um cara que inicialmente eu não sabia, cara, mas parece que ele trabalhou bastante com desamparo aprendido no início. Ele criou o conceito de desamparo aprendido. Ele disse que não, né? Ele fala, não fui eu, mas ele foi os primeiros, pelo menos. Ele fez muito. Se ele não criou, ele é o nome mais associado a desamparo aprendido, né? Aliás, tem uma aula no reservatório de dopamina sobre desamparo aprendido, que eu explico os negocinhos dos cachorros lá. E, cara, tu entender aquilo ali, às vezes te dá é quase como se abrisse uma possibilidade de comportamento que você estava negligenciando por achar que estava preso numa coleira que não existe, né? O Seligman, ditos de forma bem geral, assim, ele argumenta para a criação ele meio que abandona o desamparo aprendido e vai para a psicologia positiva
no argumento de que, bom, tentamos de várias formas, com TCC clássica, com alguma... Não sei se ele chega a citar na época as ondas, eu acredito que sim, que o livro é novo. E a gente tem um muro na psicoterapia que é 70%. 70% dos pacientes melhoram e 30% não se você faz uma média aí dos ensaios clínicos e das meta-análises e tudo mais usando algumas TCCs, dependendo do caso, principalmente a TCC clássica. E de fato, você vai ver meta-análise ou ensaios clínicos, mais ou menos 70% dos pacientes melhoram, 30% não. Como é que a gente vai empurrar esse muro mais para frente? Como é que a gente vai empurrar esse 70%, cruzar os 70%? Daí ele parte do pressuposto que, na minha visão, minha hipótese é que a gente não deve utilizar uma psicoterapia focada nos sintomas, mas criar novas psicoterapias que melhoram o que já está bom, para os sintomas sumirem. Talvez assim, todas até agora focaram nos sintomas. Talvez a gente tenha que focar um pouco para cruzar os 70%. Pelo que você me fala, mais ou menos... Não sei se a ACT, mas o seu padrão de atuação, e de novo, provavelmente está tudo sobreposto, né? Mas me soa mais ou menos como isso, né? Tem a ver, mas eu sempre tomo muito cuidado em relação à psicologia positiva, porque eu acho que não foi a proposta do Seligman inicial, mas muita gente entende que psicologia positiva é enxergar o mundo de maneira positiva. Não, acho que não é. Não é. Acho que ele não seria o cara, desenvolveu... Exato. E eu li, ele é um comportamentalista, como é que ele iria falar isso? E eu li 2 livros dele, não lembro os nomes, o Florescer, que é o último, e li um primeiro também, que é um azul, não lembro o nome. Mas eu cheguei a ler os 2. Então, eu entendi que não é. Não é. Também entendi que não Mas eu já vi tanta gente criticar a psicologia positiva. É que o nome também não é muito legal, né? Exato, os nomes. A gente tem que ir ensinando esse povo a dar nome melhor, Wesley. Puxa vida. Porque dá essa visão de que parece que o paciente vai chegar lá e vai falar, tô sofrendo, e você vai falar, não, olha o lado positivo disso e tal. Não. Mas cara, tem que ser muito ignorante, não no sentido pejorativo, mas de ignorar informações. Exato. Para achar que uma fala verbal assim iria mudar a forma que o paciente se relaciona com as contingências. O cara não pode saber nada mesmo. Seria um absurdo o Seligman acreditar nisso. Total. Mas tem esse mal entendido, então eu procuro tomar cuidado com essa associação, assim. E se alguém acha que tem a ver com essa ideia de ver o lado positivo, eu só digo que a base filosófica da ACT parte de um pressuposto que é a vida é muito difícil. É a base da ACT. Você quer trabalhar com ACT, você tem que entender que viver é muito difícil. E que a gente vai sofrer muito ao longo da vida. Você sabe, eu sei, e não é que a gente sabe porque a gente leu em livro. Porque a gente já sofreu. A gente sabe o que é sofrimento. A gente sabe o que é chegar num momento da vida e falar, puta, não tenho ideia de como as coisas podem melhorar aqui. E eu falo isso para os meus pacientes, assim, eu já vivi momentos em que eu falo, pô, tem que acontecer alguma coisa melhor aqui, porque eu não estou enxergando coisa boa, né? Então, e todo mundo sabe isso, assim, né? Quem tenta ignorar isso, na verdade, é que não está enxergando o mundo como é. A gente vai sofrer. Então, o ponto da ACT é como a gente lida com esse sofrimento inevitável da vida. Isso não quer dizer que a vida seja sofrimento e acabou. Não, a vida é maravilhosa. Tem muita coisa boa para viver na vida. Mas não dá para... Eu às vezes mostro uma folha de papel assim pro paciente, falo, ó, aqui tem as coisas ruins que a gente está conversando e aqui tem as coisas boas. Não dá para destacar uma da outra, né? É a mesma folha. É a mesma folha. Aí o ponto, isso é um exercício de aceitação. Eu não falo aceitação, mas eu faço isso. E às vezes é com uma situação específica. Imagina uma situação que é difícil e boa ao mesmo tempo. Aí você põe as coisas difíceis e as coisas boas na mesma folha. E aí eu dou pro paciente e falo, é isso. Você pode pegar, dobrar e colocar no bolso e ficar com você. Você pode pegar, jogar fora, amassar e jogar fora e nunca mais olhar para isso. Você tem essa escolha. O que não tem a escolha de separar. Agora talvez fique mais claro o que a gente está querendo dizer com aceitação, né? Se você está diante de uma coisa que é boa e ruim ao mesmo tempo e você quer, não adianta só tentar destacar. Você vai ter que lidar com isso, né? Com a parte boa e ruim da vida.